Eu lhes convido a abrirmos a palavra de Deus no livro de Êxodo. Amante comas te comanais. Ei meu machuri, ei bicomas saias, tebre comanais. Êxodo no capítulo 15. E façamos a leitura, começando pelo verso de número 19, até o verso de número 27. Êxodo, capítulo 15, dos versos 19 ao 27. Aleluias. Começando pelo verso 19, e nós vamos fazer a leitura pela tela, para que possamos todos fazer a mesma leitura, a mesma tradução. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois, Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, vou tentar remir o tempo, porque o texto, não apenas pela sua extensão, mas pela profundidade, pelo que ele revela, pelo que ele ensina, pelas lições que ele nos traz, por toda uma informação e revelação do plano de Deus, do que Deus realizara para que o seu povo, o povo escolhido, o povo separado, pudesse experimentar da parte de Deus a sua providência, o seu cuidado, o seu zelo, a sua proteção. E hoje nós cantamos aqui: porque Ele me ama, porque Ele me ama, porque Ele me ama. E esse texto é a versão explícita desse amor, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele deixou
O povo de Israel, eu olho para esse texto, e não apenas esse, mas esse muito forte, quando Deus deixa Israel como um espelho para nós. Porque quem é que nas fases da vida não gosta do espelho, né? Nós temos, por exemplo, fases. As crianças, quando elas começam a se relacionar consigo e elas começam a ver a sua imagem no espelho, elas começam então a terem experiências de uma imagem igualzinha a ela. E ela reproduz exatamente aquilo que ela imagina que o coleguinha está fazendo ou repetindo. E a palavra de Deus diz que a palavra dele é um espelho, onde nós, através da revelação do Espírito Santo, podemos ver a imagem refletida nela. Se gostamos ou não gostamos, o espelho não mente. Ele não é fofoqueiro, ele é fiel, leal, íntegro. E quando a gente vê aqueles espelhos que deformam, a gente já sabe que ele foi trabalhado de uma forma, digamos, negligente ou com um material não muito bom, mas a palavra de Deus, ela é invariável, ela não muda, é o espelho perfeito que reflete tanto a glória de Deus como a sua vontade, o seu plano, o seu propósito, e me faz me enxergar nele como eu sou. E ele me revela como Deus quer que eu seja. E nesse texto, quando Deus fala de Israel, e é exatamente porque Israel vem para nós como um espelho, porque é muito mais fácil, amados, enxergar os defeitos e os erros dos outros do que os nossos. É muito mais fácil enxergar as falhas dos outros do que as nossas falhas. Nós estamos sempre certos, nós somos sempre os melhores, nós estamos sempre com a razão. E uma vez, eu ouvindo uma mensagem, uma pregação do pastor Fanini, ele disse assim, olha, no reino de Deus, aquele que quiser ter razão, ele começou a sua vida de fracasso. No reino de Deus, só um tem razão, e ele se chama Jesus Cristo. E é exatamente nessa proposta que quando o povo de Deus, depois de ter vivido toda a experiência de atravessar o Mar Vermelho a pés enxuto, mesmo a ciência questionando isso, mesmo os físicos questionando isso, mesmo os teólogos de uma linha mais humanista questionando isso, mesmo os tecnólogos questionando isso, vem a palavra de Deus e diz, quando eles dizem é uma ação da natureza, foi um evento da natureza, nenhum de nós está aqui para contrariar isso, amados, mas o que nós não podemos nos inclinar é que foi um simples fato da natureza, foi o agir de Deus através da natureza. E mais de uma vez a palavra revela que Deus interfere na natureza para proteger, para guiar, para orientar, para dar vitória, para guardar o seu povo. Mais de uma vez, quando Débora relata no seu cântico que os montes se derreteram, que o rio transbordou sem haver chuvas, que os céus estremeceram, que as nuvens gotejavam sem que houvesse nenhum sinal de chuva. Ela diz, até as estrelas conspiraram a nosso favor. Deus ordenou que o céu pelejasse pelo seu povo. Quando vemos Josué orando, a lua, o sol parou. Isaías manda que o sol retroceda, o sol retrocede. E assim sucessivamente. Mais de uma vez Deus interfere na natureza para dizer a este povo a quem eu amo, eu movo os céus e movo a terra.
Ele não tem limites para abençoar o seu povo. Quando vemos esse texto, o povo chega do outro lado do Mar Vermelho, sem nenhum esforço. Eles não fizeram nenhum esforço. Não tiveram que mover um prego, não tiveram que mover uma palha, porque um prego às vezes é pesado, né? Não tiveram que mover uma pena. Não tiveram que fazer absolutamente nada, apenas obedecer uma ordem do Senhor. Marcha, Moisés, marcha, siga em frente, não olhe para trás, não olhe para o tamanho do exército, não olhe para o número de cavalos, não olhe para o número dos carros de ferro, não olhe para o preparo do exército de Faraó, apenas olhe para frente e marche. Só tiveram que obedecer à voz do Senhor. Apenas isso. Ao chegarem do outro lado, a Bíblia diz no Cântico de Moisés, que Moisés diz que Deus engoliu o cavalo e o cavaleiro, e os carros de ferro tiveram que se submeter à força das águas ordenadas pelo Senhor. Miriam cantou, Miriam celebrou, as mulheres celebraram, festejaram a vitória, festejaram a mão poderosa, festejaram a intervenção do Senhor. 3 dias depois, quando Moisés ordena, saiamos daqui, e a palavra diz que Moisés os levou para um deserto, mas Moisés não agia por simples intuição. Moisés não agia como um líder que fica arriscando, dando tiro no escuro. Vamos ver se dá certo. Quem sabe é essa a proposta? Moisés era um homem orientado por Deus. Moisés era um homem dirigido pelo propósito de Deus. E quando Moisés convida o povo a se levantarem e caminharem para o deserto, 3 dias depois, amados, quando eles chegam num lugar cansados, com sede, exaustos, homens, mulheres, crianças, animais, jovens, quando a gente olha para o lado humano, a gente começa a imaginar o estado que eles estavam. Sedentos, fragilizados, sem nenhuma energia, desgastados, exaustos. Mas, vivendo toda a experiência que já tinham vivido, o que mais nos espanta, amados, que apenas em 3 dias, a palavra diz que quando Moisés fez o povo chegar ao deserto de Sur, caminharam 3 dias e não acharam água. E o verso 23 diz, afinal chegaram a Mara, ou seja, caminharam e chegaram a Mara. Imaginem, com sede, cansado, e chegaram a um lugar. E a palavra diz que todavia não poderam beber das águas, porque elas eram amargas. Quando eles avistaram Mara, quando eles chegaram em Mara e viram as águas, devem ter pensado como eu pensaria, a solução. Encontramos a solução, estamos salvos, encontramos o refrigério, vamos nos saciar, vamos nos refazer, vamos nos abastecer. Mas imagine a decepção desse povo, vendo a água, tocando na água e não podendo beber da água. Ah, amados, e isso traz uma lição maravilhosa para nós, porque eles estavam focados apenas na necessidade humana. Eles estavam focados apenas em saciar aquilo, fisicamente, biologicamente, humanamente. Eles queriam apenas tomar água, matar a sede.
quantas vezes nós estamos numa situação que nós também achamos que temos a solução? Quantas vezes olhamos para os recursos que dispomos e achamos que ali está a solução? Quantas vezes também, olhando para as circunstâncias, achamos isso é fácil de resolver, eu dou conta. O que eles precisavam era de água. Tão simples, tão fácil aparentemente, mas não puderam beber da água. Não era o momento de saciar a sede. Não era o momento de Deus para a solução daquela situação. Mas que Deus é esse que queria que o povo andasse com sede e cansado? A palavra de Deus diz que Ele é o Jeová Jiré e Ele nunca faria o seu povo morrer na necessidade. Rei Mandalamachuri Clamanais. Quando nós vivemos hoje uma realidade de uma geração que busca informações, nós somos o povo mais bem informado. Temos informação sobre tudo, sabemos tudo, falamos de todos os assuntos. E quando encontramos alguém que não é capaz de desenvolver um diálogo na área da política, da economia, da cultura, da religião, da filosofia, da tecnologia, e assim a gente diz, não dá para manter uma conversa com ele, imagina, não tem nível. Cobramos, exigimos informações, queremos informações e nos satisfazemos com ela. E Deus está dizendo a esse povo, eu não quero que você seja um povo apenas informado de quem eu sou. Eu não quero que você tenha informações a meu respeito apenas. Eu quero que você saiba quem eu realmente sou. Eu quero que você saiba quem eu sou na realidade, existencialmente quem eu sou. Quero que você tenha experiência comigo. Quando Deus fala com esse povo, de uma forma tão maravilhosa, e dizendo que esse lugar se chamava Mara, porque as águas não eram boas para beber, é que nós começamos a pensar, porque Deus levou o seu povo para ali. E o verso de número 25 diz que, a última frase, Deus lhes ali deu estatuto e uma ordenação e ali os provou. Deus os levou para lá, para os provar. Mas não é possível? Será que todo aquele tempo no deserto não era o suficiente? Mas quando Deus os leva para os provar, não é na forma do castigo, não é na forma da segregação, não é na forma da punição. Deus os levou para ali para revelar a eles que Ele é o Jeová Jiré na hora da necessidade. Na hora da necessidade, eu sou o Jeová Jiré. O Deus que não erra, o Deus que não falha, o Deus que não se engana. Quando nós vemos hoje, amados, 3 dias depois da vitória, de atravessar o Mar Vermelho, aquele povo se esqueceu de tudo que Deus fez. Se esqueceram. E nós, igualzinho a eles, iguaizinhos, nos esquecemos muito facilmente do que Deus nos faz, do que Deus nos diz, do que Deus nos promete, do que Deus nos realiza, de quem Deus é. E eles, vejam que coisa, amados, nós temos uma memória que a gente diz, uma memória de elefante. A gente se lembra dos ressentimentos, se lembra das mágoas, se lembra das frustrações, se lembra das afrontas, se lembra dos filmes, se lembra das piadas, se lembra das histórias, se lembra do fulano e do beltrano, mas nos esquecemos facilmente dos feitos do Senhor nas nossas vidas. No instantinho fica para trás
quem o Senhor é e tudo quanto Ele faz e já fez nas nossas vidas. Quando esse povo, vendo que eles não podiam saciar a sede, esse sabor inigualável da vitória vivida lá no Mar Vermelho, ele se tornou em raiva, ódio, rancor, revolta. E olha que a reação desse povo, eles descarregaram toda a sua frustração em Moisés. Quando eles dizem, por que nos trouxestes aqui para nos fazer morrer? Que havemos de beber? Ou seja, Moisés era o culpado. Você nos trouxe para cá para nos fazer morrer. Não temos água, não temos o que beber. Olha a reação de Moisés. A palavra diz, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Opa! Então Moisés clamou. A reação é diferente, amados. Aquele que está focado apenas na necessidade humana, ele tem uma reação negativa, mas aquele que está focado no Jeová Jiré, ele sabe que se ele levantar a voz e clamar e buscar e se prostrar e se render e derramar a alma, o Senhor lhe responderá e lhe mostrará uma saída. O Senhor é aquele que tem saídas para as nossas causas perdidas. Ramandalamaxuri clamanais. A última palavra sempre será do Senhor. Não há circunstâncias que possam sufocar o plano de Deus. Quando vemos Moisés tendo uma revelação, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que coisa linda, amados. Nós começamos a ver que essa árvore, não existe uma explicação científica para ela. Não existe. Nós sabemos que não foi o fato de Moisés ter jogado aquele galho, aquele lenho na água, que fez a água se tornar doce. Não sabemos que o poder não estava no lenho. O poder não estava no galho da árvore. O poder estava naquele que ordenou a Moisés. Olha para esta árvore e joga um galho dela na água. O poder é dele. A ação é dele, o agir é dele, o trabalhar é dele, a estratégia é dele. Eu e você somos apenas instrumentos que ele usa para fazê-lo ainda mais conhecido, ainda mais notório. Ele é o Deus que fala conosco para que possamos ter experiências inesquecíveis com ele. Experiência que não nos façam no dia seguinte murmurar, praguejar e amargar. Hoje, amados, quantos ainda estão em Mara? Quantos ainda hoje vivem em Mara? Quantos hoje levantaram, fizeram acampamento, estão acampados em Mara? Quantos hoje ergueram uma tenda em Mara e estão lá? Quantos estão querendo permanecer em Mara? Porque não conseguem olhar para o lenho verde. Porque não conseguem olhar para a árvore da vida. Porque não conseguem olhar para aquele que transforma as águas amargas de Mara na água viva da vida. Que transforma, que redime, que restaura, que cura e que faz tudo novo. Quando vemos o Senhor falando através de Moisés ao povo, dizendo a eles, olha, eu sou o Senhor,
Eu não os trouxe aqui para matá-los, eu os trouxe aqui para que vocês me experimentem, para que vocês saibam que eu sou Deus que cuido, para saber que eu sou Deus que não desamparo, para saber que eu sou Deus fiel, para saber que eu sou Deus zeloso, para saber que eu sou Deus que não brinco com você, mas sou Deus que te amo. Sou Deus que te amo. E o meu plano para com você é de vida e não de morte. O meu plano é de vitória e não de derrota. O meu plano é que vocês desfrutem das águas das fontes da vida e não fiquem em Mara, acampado em Mara, se lamentando, amargurado, entristecido, desanimado, se lamentando. Mas Ele quer que saiamos de Mara. Ele quer que levantemos acampamento de Mara. Quando nós olhamos para essa realidade, amados, me chama a atenção a mulher samaritana. João, no capítulo 4. Ah, amados, que texto maravilhoso. Dá para colocar aqui, querido? João, capítulo 4. E o verso 4, ele traz para nós um referencial lindo, quando ele diz assim, ora, e era-lhe necessário passar por Samaria. E por quê? Naquela época, passar por Samaria era perigo, era, digamos assim, uma situação de se expor ao inimigo. Passar em Samaria era dar uma volta de quase 70 milhas. Passar em Samaria era dizer assim, eu vou arriscar tudo que tenho. E olha, e era-lhe necessário. E esse texto fala de Jesus. E quando a gente vê os relatos anteriores, os discípulos diziam, Jesus, nós vamos caminhar demais. Jesus, para que passar em Samaria? Os inimigos estão lá. Jesus, Samaria é perigoso demais. Mas Jesus não ouve os discípulos. Jesus sabia que lá em Samaria tinha uma mulher que precisava dele. Quando eu vejo esse texto, amados, minha alma se derrete. Porque Jesus sabia que só aquela mulher lá em Samaria já valia todo o risco que ele ia correr. Só aquela mulher em Samaria já valia a pena o ministério de Jesus. Só por ela. Mas quem era essa mulher? Pecadora, rejeitada, discriminada. Era uma mulher indigna, era uma mulher que não fazia parte dos conceitos. E Jesus contraria essa cultura, Jesus contraria essa religião, Jesus contraria essa política. E os fariseus, olha a opinião deles com relação às mulheres. É melhor queimar o Torá do que ensinar uma mulher. É melhor queimar o Torá do que respeitar uma mulher. É melhor queimar o Torá do que conversar com uma mulher. Olha o conceito deles. E o que Jesus faz? Então queima o Torá, porque lá tem uma samaritana e eu vou desafiar o Torá por amor à alma dessa samaritana. Amandalamashure clamanais, rimiomanais. Quando Jesus chega em Samaria, que coisa, amados. Quantas amarguras havia no coração dessa mulher, quantas percas, quantas desilusões, quantas amarguras, quantas tristezas. Mas Jesus chegou primeiro naquele poço. Jesus chegou primeiro do que ela naquele lugar. Jesus já estava lá esperando aquela mulher. Olha o que diz o verso de número 7, João 4 e 7. Olha o que diz. E nisto, 7, não, o 6, por favor. O 6, por favor. João 4 e o verso 7. Isso. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Oh, que coisa linda. Jesus começou um diálogo com essa mulher. Quando essa mulher
que costumava ir ao poço ao meio-dia, na hora do sol quente, escaldante, porque ela sabia que ela ia estar só, que ela não ia encontrar com ninguém, e esse era o horário que essa mulher ia para tirar água. E Jesus está lá, na hora do sol quente, na hora da solidão, na hora do desamparo, na hora da rejeição, na hora da exclusão, na hora que ninguém está por perto, na hora que ninguém está cuidando ou amparando. Jesus estava lá esperando essa mulher. Jesus estava lá e aguardava a samaritana. Quando ela chega, coloca o verso 6, querido, antes do verso, o 4:6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta, meio-dia. Jesus chegou cansado e se sentou à beira do poço de Jacó. E quando Jesus está lá, no verso 7, nós vemos que essa mulher chega e ela, sabendo que como mulher não podia sequer olhar para um homem, muito menos um judeu, que não podia levantar o olhar para nenhum homem, muito menos um judeu, eu imagino essa mulher cabisbaixa, reclusa na sua ignorância, reclusa na sua indignidade. Mas Jesus não deixa a oportunidade passar. Jesus não perde a oportunidade de desenvolver um diálogo com aquela mulher. E Jesus diz: dá-me de beber. Oh, amados, Ele é a água da vida, a fonte que jorra para todo sempre. Mas Ele pediu água àquela mulher que não tinha água, que não tinha absolutamente nada para dar, que não tinha sequer respeito, mas Jesus pediu água para aquela mulher. Estou com sede, dê-me água. Que lindo. O verso de número 8, amados, João 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, o próximo. Disse-lhe então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, Jesus levantou um questionamento no coração daquela mulher. Epa, tem coisa diferente. Como pode? Você, além de ser homem, é judeu, e mesmo assim, você está falando comigo? Tem coisa muito estranha em você. Tem coisa diferente em você. Tem algo em você que o torna superior aos demais. Tem algo em você que eu não consegui ver em nenhum outro. Olha que coisa linda. Essa mulher discerniu. Ela teve discernimento. Como pode, você é judeu, falar comigo e ainda me pedir água, que sou mulher, que sou samaritana, que sou pecadora, que sou indigna, e mesmo assim você está falando comigo? Ah, que coisa linda! Jesus nunca vai olhar para a nossa condição de ser humano, Ele sempre vai falar conosco, porque Ele é o Senhor que veio para salvar e restaurar. Ele veio para curar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando nós vemos Jesus tendo esse diálogo, essa mulher que tinha ido buscar água, tirar água do poço, e ela levava o seu cântaro. O cântaro dela não devia ser pequeno, amados, porque o poço era longe, e não adiantava ir lá com um cântaro pequeno, porque ia ter muitas viagens. No mínimo, o cântaro daquela mulher tinha de 20 a 30 litros. No mínimo, eram os menores. Imagine que ele também não era leve. Mas a palavra diz que o cântaro dessa mulher estava vazio. E o cântaro fala de necessidades pessoais. O cântaro fala da necessidade biológica. O
cântico fala das necessidades, o cântaro fala das necessidades humanas. E o cântaro dessa mulher estava vazio. Ela não tinha alegria, ela não tinha prazer, ela não tinha satisfação, ela não tinha comunhão, ela não tinha nada que desse a ela um significado de vida. Mas essa mulher encontra junto ao poço de Jacó alguém que dá a mais bela solução de todos os tempos. Quando essa mulher... Coloca o próximo verso, meu querido, o verso de número 10. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem é aquele que tem o poder, a autoridade para mudar toda a sua história, se você soubesse quem é aquele que tem o poder e o controle da vida nas mãos, tu me pedirias água e eu te daria a água da vida. Se você me conhecesse como eu te conheço, mulher, se você soubesse de mim como eu sei de você, se você tivesse pelo menos noção de quem eu sou, você não esperaria eu pedir água a você, mas você se chegaria a mim e pediria da água que eu tenho, porque eu tenho a vida para te dar. Eu tenho vida e vida em abundância. Quando nós vemos essa mulher, amados, chegando-se a Jesus, a alma sedenta, o espírito dessa mulher estava vazio. E por quê? Porque ela tinha apenas a religiosidade. Ela conhecia apenas a religiosidade. Ela disse: olha, meus pais sempre adoraram aqui nesse monte, e agora tu vens e diz que é em Jerusalém que se adora? Ou seja, essa mulher estava desorientada espiritualmente. Essa mulher, ela ficou em dúvida. Essa mulher, ela não tinha certeza do que era ser uma verdadeira adoradora. Essa mulher não sabia o significado da adoração, tanto que quando Jesus fala: se tu quisesses, eu te dou água da vida, ela diz: então me dá, eu quero dessa água, porque não quero nunca mais voltar aqui nesse poço. Ela viu em Jesus a possibilidade de satisfazer apenas as necessidades humanas. Mas Jesus olha para ela e revela o plano dele, revela o projeto dele e diz: chama o teu marido. Não tenho marido. Quando Jesus revela quem ela é, ela olha para Jesus e diz: agora sei que tu és profeta. Eu sei que tu és um profeta. Reconheceu em Jesus a autoridade maior do que Jacó. Reconheceu em Jesus a possibilidade que ela tinha de mudar de vida. E olha a atitude dessa mulher. Quando ela diz: sei que tu és profeta, ela abandona o cântaro, ou seja, ela deixa todas as suas necessidades humanas aos pés de Jesus e sai correndo e vai para a cidade. Que coisa linda! E por que ela deixou o cântaro, amados? Porque ele pesava muito, era um empecilho, não dava para ela correr na velocidade que ela precisava correr, ela não dava tempo dela alcançar quem ela queria alcançar. E aí ela traz uma maravilhosa lição para mim e para você: as nossas necessidades humanas, elas precisam ser deixadas aos pés de Jesus, para que eles não sejam um empecilho na velocidade que o Senhor exige de mim e de você, para trabalhar para o seu reino e por essa grande obra. Ele é aquele que diz: largue aqui o cântaro aos meus pés. Largue aqui, eu dou conta, porque a água que eu te der, você não precisa mais carregar um cântaro nos ombros, nem na cabeça, porque a vida que eu te der, ela te dará vigor, ela te dará esperança, ela trará para
ti uma nova história, ela vai te trazer um novo propósito. Você não precisa mais de sacrifícios humanos, porque eu sou o Senhor que te saro, eu sou o Senhor que te basto, eu sou o Senhor que supro todas as tuas necessidades. Eu tenho cuidado de ti. Quando nós vemos Jesus tratando essa mulher com essa doçura, revelando a ela um propósito de salvação, um propósito de vitória, é que eu aprendo, amados, que quando Jesus foi a Samaria só por causa dessa mulher, oh, que coisa linda. Uma vez eu vi um relato de um teólogo humanista e ele dizia assim, olha, que Deus está nas flores, nos pássaros, nos montes, nas cachoeiras, e que nós fazemos Deus do tamanho que nós quisermos fazer. Quando eu olho para essa mulher, quando ela diz, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu nesse poço, que os filhos dele beberam, que o seu gado bebeu, essa mulher tentou também limitar o poder de Deus. Ela tentou medir o poder de Deus. Ela tentou dimensionar o agir de Deus, o poder dele. Mas, amados, eu e você estamos aqui hoje porque nós sabemos que o amor revelado na cruz é o amor que ninguém mede. É o amor que ninguém dimensiona, é o amor que ninguém clausura, é o amor que ninguém coloca em caixinha, é o amor que ninguém embalsama. O amor revelado na cruz é o amor que faz de mim e de você uma fonte de água viva que jorra para todo sempre. Uma vida que nos dá a plenitude de saber que o Senhor é aquele que é fiel para conosco. Nós aprendemos com esse texto, que assim como Deus provou a Israel, porque queria que eles tivessem uma experiência com Ele, experiência profunda, inesquecível, irrefutável, inquestionável. É o mesmo Deus que hoje quer que eu e você também tenhamos experiência com Ele. Não importa o nível, amados, porque em qualquer nível será demais para a nossa cabeça tão pequena. Será demais para o nosso coração tão limitado. Qualquer nível de experiência que tenhamos com Ele é o suficiente para nos tornar ainda mais próximos e conhecedores do seu poder e da sua misericórdia. Assim como Ele tratou com essa mulher, Ele quer nos revelar, amados, que as horas mais duras, as amarguras, os ressentimentos, os dissabores, as tristezas, as desesperanças, Ele quer dizer a mim e a você que esses momentos Ele também transforma em águas doces e vivas. Ele é o Senhor que veio para curar. Ele é o Senhor que veio para restaurar. Ele é o Senhor que veio para fazer mudanças. Mas nós somos tão resistentes a mudanças. Como nós temos medo das mudanças. Quando eu assumi esse cargo que hoje eu desempenho no meu trabalho, a maior dificuldade que eu tive, amados, foi mexer com as cadeiras. Porque o pessoal, ele acha que ele é dono daquele lugar, ele é dono do serviço, ele é dono da função que ele desempenha. Essa mesa é minha, esse computador é meu, essa cadeira é minha, esse quadrilátero é meu. A maior dificuldade é mexer nas cadeiras. Temos medo da mudança, temos medo do novo, temos medo do que nos espera. Mas aí vem a palavra de Deus e diz, porque a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E dessa vontade não precisamos ter medo. Desse propósito não precisamos ter medo, porque Ele é o Senhor por excelência. E Ele sabe, Ele conhece. Domingo passado o pastor Glaucio disse, Senhor, porque
tu sabes quem eu sou. Amados, isso pega pesado, como diz o Jodson, né? Isso é forte. Isso pega pesado, né? Senhor, tu sabes quem eu sou. Amados. Porque é tão fácil. Jesus, abençoa, Senhor, muda o fulano. Senhor, tem misericórdia daquela vida, transforma aquela vida. Senhor, tu sabes quem ele é. É tão fácil orar assim. É delicioso orar assim. Mas, Senhor, tu sabes quem eu sou. Tu me conheces. Tu me sondas. Teus olhos tudo vê. Tudo tu contemplas. Tudo tu esquadrinhas. E tudo tu sabes. É lindo quando o Senhor pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro cai no chão, quebrantado, a alma rasgada, desnudada. Senhor, tudo tu conheces, porque tudo tu vês, tudo tu sabes, e tu sabes quem eu sou, e tu sabes que eu te amo. Amandalamashuria Manais. Vamos ficar em pé, meus queridos.